Olá, alunos e alunas do curso de Pedagogia da UERJ à distância. Meu nome é Dalva, sou mediadora pedagógica presencial de didática do Polo de Paracambi, o Polo UAB CEDERJ de Paracambi. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre os caminhos da didática. A gente vai estar pautado mais na aula 3 do nosso módulo de didática, o módulo 1, e a gente vai contextualizar antes um pouquinho sobre esses caminhos da didática. Como se inicia tudo isso? Se inicia no processo de educação. O processo de educação é um processo social e individual. E só existe educação porque existe o ser humano, porque o homem é o único animal que pensa, que é racional, que pensa, então por isso existe a educação. Sendo que o animal irracional, ele segue por instinto, ele não pensa, ele segue por instinto. Mesmo a gente achando que muitas das vezes, parece gente, não, ele segue por instinto. E dentro desse processo de educação, o que nós percebemos é que houve grande mudança desde que chegaram aqui os primeiros educadores brasileiros jesuítas até a data de hoje. E o que a gente percebe demais nessa conta é que houve as transformações e muitas das vezes nós não percebemos como que se deram essas transformações. A gente ficou muitas das vezes parado no tempo, achando que o ensino de antigamente era o melhor ensino. Só que quando a gente fala em educação, em processo social, porque a gente achava que a educação era estática, que eu ensinava e meu aluno aprendia, e hoje a gente sabe que não é bem assim, nem tudo que eu ensino, da forma que eu ensino, todos os alunos aprendem. Uns aprendem de uma forma, outros aprendem de outras formas, então a gente tem que buscar uma variedade de técnica, de métodos, para a gente buscar o ensino, o progresso para esse aluno. A primeira coisa que a gente vai destacar aqui é que a didática é um ramo da pedagogia. E o que é a didática? É como o professor, é a ferramenta do professor, é de como o professor ensina, de como o professor se relaciona com esse aluno, como ele faz, a metodologia que ele usa para que ele possa alcançar a todos os alunos, não de formas iguais, mas cada um, pela sua subjetividade, vai aprender de uma maneira. Às vezes eu tenho um método e vou ensinar um aluno, um aprende, dois aprendem, mas tem um lá que não vai conseguir aprender de acordo com esse meu método. Até a década de 70, o que nós víamos? Uma didática tradicional, onde o que se percebia era um conjunto que tinha, que se percebia, o que nós tínhamos como didática era um compêndio, uma lista de técnicas e métodos de como ensinar. Só o que a gente percebeu? Ainda era uma concepção tradicional. Por quê? Porque a didática tem como pressuposto, o Jean Amos Comenius, conhecido como o pai da didática. E o que ele propunha naquela época, naquele século? Que era um método de ensinar tudo a todos. Naquela época, naquele século, naquela década, isso foi muito importante,
porque nós não tínhamos nenhuma sistematização de ensino, nenhuma metodologia. A forma de ensinar as crianças era a mesma forma que a gente ensinava a um adulto, porque a gente via a criança como um mini adulto. Então, foi um grande avanço quando Comênios teve esse grande pensamento, essa grande ideia, essa grande elaboração de criar a didática como um método de ensinar tudo a todos. Só que com o passar do tempo, a partir da década de 80, de 90, nós começamos a perceber e a ter um novo olhar, né, ao nosso aluno, que tinha alunos, né, que não eram iguais, que os alunos aprendiam de formas diferentes, porque cada um tinha sua subjetividade e nem todos os métodos se adaptavam a todos os alunos. Então, a gente tinha que ter um caminho diferenciado para uma didática, né, mais crítica e plural, porque era esse o pensamento na década de 80, que começa a surgir as tendências mais críticas e a pedagogia começa a ter mais forças também, porque a pedagogia é a ciência da educação, então ela vai começar a estudar, né, tudo, né, tudo sobre educação e vai perceber que, além das pedagogias, as tendências tradicionais, nós temos as tendências críticas, que aí vem com Paulo Freire, vem com Jean Piaget, vem com Vygotsky. Então, vários teóricos que começaram a tirar o foco do professor para o aluno, de como o professor ensina, porque essa era a visão da didática tradicional, mas para como o aluno aprende, e a usar metodologias e técnicas diferentes, porque, como diz Brandão, a gente aprende em qualquer lugar, seja na igreja, seja na escola, seja na roda de colegas. Então, nós estamos sempre aprendendo. Então, o que se percebeu? Que o aluno ele tinha um capital cultural, que um aluno era diferente do outro, que um aluno tinha uma cultura que se percebeu que o aluno tinha, né, histórias de vidas diferentes, seu capital cultural, a sua cultura. Cada um vinha de um lugar com uma história de vida, né, com orientações, né, e formas de educar em casa diferentes. Então, começou-se a pensar numa didática crítica e sociocultural que desse conta de toda essa diversidade dentro da escola. Só que a escola ela não consegue trabalhar o aluno sozinha. Ela não é uma ilha. Então, ela precisa dessa educação da escola, a educação da família, juntar esses dois processos para formar uma parceria para que a gente consiga alcançar o aluno na sua aprendizagem, com que a gente consiga desenvolver a questão cultural do nosso aluno, que a gente consiga perceber que a aprendizagem ocorre de várias formas e que o mundo mudou e que nós professores, temos que também acompanhar todas essas mudanças. E a didática
né, como ramo da pedagogia, junto com as outras áreas de ensino, vem tentando transformar isso aí, transformar essa realidade, conseguir uma qualidade maior de ensino, entendeu? A partir do diálogo, dentro de uma dialética, que a dialética é a arte do diálogo, alcançar, se relacionar com todo que está em volta, à volta do seu aluno. Tudo faz parte do aluno, né? Se o aluno chega na escola sem um almoço, se o aluno chega na escola porque apanhou, se o aluno chega à escola sem condições de, entre aspas, de ser orientado, a gente tem que conversar, a gente tem que propor diferentes formas para a gente alcançar e trazer esse aluno para que ele aprenda e cada um aprenda dentro de uma visão crítica. Comece a pensar, a produzir seu conhecimento. Isso percebe que tudo faz parte do aluno, né? Tudo que está em loco, né? Tudo que está dentro do contexto do aluno, que está à sua volta. Então, o aluno, ele não é só aquele serzinho que está ali dentro da escola, mas ele tem várias coisas que interferem na sua aprendizagem. E a gente tem que começar a perceber essa didática que tenha esse olhar, né? Que tenha esse olhar para o todo, que veja o aluno como um ser total e que tente trazer esse aluno para dentro da escola, junto com a família, ter uma relação, né, mais dialética, um grupo mais dialético, um grupo que acolha mais esse aluno para que a gente consiga, né, alcançar um sucesso, né, com esse aluno. A gente até sabe, né, ou sabemos, que para qualquer mudança dentro da educação, demora uma década para se ter um resultado. E como o Brasil, por uma falta de uma educação a nível, né, uma educação a nível nacional, um projeto educacional, melhor dizendo, a nível nacional, a gente tem um projeto educacional a nível governamental, que a cada governo que entra muda, né, todas as formas, né, e métodos, cada um quer colocar o seu nome, a gente não consegue alcançar, muitas das vezes, aquilo que nós queremos, essa formação que nós queremos para os nossos professores, que possa lidar com toda essa diversidade cultural, porque o que a gente percebe é que a gente, às vezes, sem notar, a gente acha que o ensino de antigamente era melhor. Mas não, gente. Hoje o aluno tem vez, tem voz, e que nós, professores, precisamos estar sempre em formação continuada. Precisamos estar sempre estudando, buscando, trabalhar coletivamente, trabalhar dentro de um contexto onde a gente aposte no estudo dentro da escola, que a gente aposte na reunião de pais, que a gente aposte mais da pertença social, de vestir a camisa, de defender a sua escola, de defender a educação, de acreditar que seu aluno pode muito mais e não achar que o aluno não está adaptado à escola, porque antigamente, se o aluno não se adaptasse à escola, ele era expulso. Hoje em dia não, hoje em dia a escola tem que se adaptar ao aluno.
ver quais são essas diferenças, quais são essas dificuldades, quais são essas necessidades, e a gente tentar adaptar ao aluno, partir do que ele sabe, né? Porque a gente não pode partir só do contexto e ficar ali naquele contexto social dele, mas partir do que ele sabe, do contexto social dele, e abrir o horizonte dele, levando esse aluno a um conhecimento muito maior, muito mais amplo, onde ele possa chegar a outros lugares e não ficar parado ali dentro daquela realidade dele. A didática, ela tem o compromisso, né, e o comprometimento com o sociocultural e o contemporâneo. Esse sociocultural e o contemporâneo vai nos orientar dessa diversidade, e que o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, as pessoas mudaram. Então, essas mudanças todas, essas transformações todas vieram para nos auxiliar. Só que o professor tem que estar preparado para isso, porque não adianta trazer métodos, trazer teorias de aprendizagem se o professor não estudar, se o professor não se comprometer a querer mudar a sua prática pedagógica e a ter um outro olhar para o seu aluno, a ver a cada aluno como um ser único e que precisa da sua atenção, né? da sua atenção, do seu carinho, da sua competência, né? E o professor procurar trabalhar, estudar e ter essas competências de trabalhar no coletivo, de fazer a pertença social, de buscar novos caminhos, novas trilhas, né, da didática, buscando um caminho que a gente possa desenvolver todo o conhecimento do nosso aluno, que a gente consiga, né, trazer essa grande minoria, né, porque o professor ele tem que ter politicamente tem que ter politicamente dentro da sua mente a quem ele quer servir, ou tornar o aluno crítico, ou tornar um aluno alienado, e aí ele mudar essa pedagogia dele, né? Ele mudar essa forma de ensinar e buscar uma forma crítica e criativa para essa formação continuada. O outro tópico é o saber social do professor, a habilidade de trabalhar coletivamente, porque há décadas atrás o professor ele era uma ilha, ele trabalhava muito para ele, muito sozinho, ele não dividia, ele não trocava, o professor chegava, dava sua aula e ia embora. Hoje em dia é esse saber trabalhar coletivamente, juntar grupos, ter a dialética, ter o diálogo, porque a dialética não é um embate de ideias, não é uma briga, é um embate de ideias. Então, cada um traz uma ideia, se transforma e consegue fazer com que a escola produza conhecimento, produza projetos pedagógicos, tenha formação continuada, que usem a prata da casa, que trabalhem mais esse grupo, que eles interajam mais, que eles acreditem mais na força que eles têm de colocar o seu aluno à frente, que seus alunos aprendam, né?
apostar nessa diversidade cultural, que é outro tópico muito importante que já foi falado, essa diversidade cultural que nós não estávamos acostumados. Tem até um livro, A Escola de Vidro, que os alunos ficavam dentro de vidros, né? Porque a gente achava que o aluno, cada um, todos tinham formatos, né? E que eles pensavam, né? Todos da mesma maneira e que eles não tinham condições de ter opiniões próprias, de crescerem, né? Com o conhecimento deles, que não tinham possibilidade de se desenvolverem. Por quê? Porque a gente acreditava que todos aprendiam da mesma maneira. Eu ensino, meu aluno aprende. E não é bem assim. Eu ensino e muitas das vezes nem todos os alunos aprendem. Eu ensino e os meus alunos aprendem. Só que não é bem assim. Às vezes eu tenho que ter várias técnicas, vários métodos, e principalmente a partir, né, do ano, né, passado, com a questão da pandemia, nós tivemos que rever todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, porque a pandemia virou de cabeça para baixo, todo o nosso conhecimento, porque nós estávamos acostumados muito ao ensino presencial, né? Então, o meu aluno vinha, eu fazia as coisas dentro da sala de aula, principalmente o aluno do fundamental, que percebia, né, a presença do professor muito próxima, e que com a pandemia vieram as aulas remotas e nós não estávamos preparados para lidar com toda essa diversidade da linguagem digital. Por mais que a gente mexesse bem no celular, no WhatsApp, que a gente gravasse alguma coisa, mas nós não tínhamos métodos e técnicas para chegar ao meu aluno que estava do outro lado da telinha. E como fazer essa interação, essa troca, esse diálogo, fazer com que o meu aluno aprendesse. Muitos especialistas constataram que o ano de 2020 foi um ano meio perdido, né, para os alunos, porque os alunos não estavam preparados para essas aulas remotas, e principalmente os alunos da educação infantil e os alunos do Fundamental 1, né, até o 5º ano. E foi uma dificuldade imensa, que apesar dessa dificuldade, além da dificuldade imensa do professor em lidar com todas essas tecnologias, nós tivemos a dificuldade do aluno não ter uma internet, não ter um computador, não ter um celular, não ter como poder interagir de uma maneira que o aluno chegasse a entender aquilo que o professor estava passando. Então, ficou um ano muito difícil, ficou um ano, para alguns especialistas, um ano meio perdido, e aí a gente vai perceber o quão importante é a nossa linguagem digital, a importância da linguagem digital, esse comprometimento. Por quê? Porque o aluno, ele sabe mexer. Muitas das vezes ele não tem o material apropriado, mas os nossos alunos sabem lidar muito bem com as tecnologias, a maioria deles. Só que nós, professores, não fomos preparados para isso. Nossa formação de professores tem que ser toda revista, mesmo a educação à distância, para esse novo desafio, que é a linguagem digital, porque daqui para frente nada vai ser igual a 2019. A partir de 2020, o professor vai ter que trabalhar
com todas essas linguagens, tanto faz presencial como remota, tanto faz o fazer, né, do dia a dia dentro da sala de aula, como o aprender tecnologicamente, as aulas remotas e as aulas presencial. E, para terminar, o que a gente precisa dentro da didática? Voltar a aprender, porque isso é que vai fazer que nossa prática, né, melhore, se renove e consiga atender todas essas demandas, né, de transformação social que nós estamos passando. E gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada.